Boa tarde, pessoal. Meu nome é Wilson. Primeira oportunidade que eu tenho, a última vez que eu estive aqui em Porto Alegre para entrar, que acho que foi 19. Então já faz tempo, né? Muita água já rolou. E olha a água nisso. E olha a água. Mas brincadeiras. Minha função na Armstrong é engenharia de aplicação. Eu tenho a finalidade de dar suporte a projetistas, a parceiros e também aos clientes finais que utilizam essas bombas, ou então até instaladores que queiram algum suporte para achar a melhor solução, para tentar otimizar os sistemas e até na manutenção. Tá? Hoje eu vou falar uma coisa que muita gente sempre questiona: como a bomba Armstrong controla e como ela funciona num sistema de água gelada, que é a importância do sistema, você conhecer a vazão e o benefício da tecnologia sensores. E só para uma primeira apresentação, essa família são bombas duplas, individuais, verticais e horizontal, todas com motores de imã permanente. Motor de imã permanente é uma tecnologia que está mudando o que a gente conhece do velho e tradicional motor de indução. Nós temos aí essa mudança, por exemplo, na parte de distribuição de ar já bem consolidada com os chamados panballs, que são painéis com vários ventiladores EC, eletricamente comutados. E no caso das bombas, existe uma dificuldade da potência necessária. Hoje nós já temos bombas com esses motores que atendem a 60 cavalos e até o final do ano devemos chegar a 100 cavalos. Principal característica: eficiência energética. Essas bombas com motor de imã permanente são classe IE5. Os motores tradicionais que nós usamos é classe IE3. Então, todo sistema que possuir uma bomba com motor de imã permanente, ele vai ser mais eficiente. Então, há uma tendência, eu falarei para você, daqui a 10 anos, o mercado está totalmente inundado e aplicando bombas com imã permanente. Tá? Então, vamos em frente. Isso foi só uma abertura. A Armstrong, ela tem um ramo que é a capacidade de transferência de calor. Por que nós somos uma empresa de transferência de calor? Não que nós fabriquemos trocadores de calor, mas no ar-condicionado todo o processo é tirar o calor de um ambiente e descartá-lo. Ou seja, você, através dos convoios, tira o calor do ambiente, joga esse calor para a água. Com as bombas, você faz o transporte desse calor retirado do ambiente para o chiller, que é trocado com o gás. Se for um chiller a ar, você descarta esse calor para o ar. Se for um chiller a água de condensação, você, através do condensador, troca com o sistema de água de condensação e com o sistema de bombeamento você joga nas torres para que esse calor extraído do ambiente seja rejeitado. Então, quando nós falamos em bombas, nós estamos falando também um sistema de transferência de calor. Tá? E dentro do sistema de transferência de calor, uma coisa muito importante é você controlar a vazão. Por que controlar a vazão? Todo sistema de ar-condicionado, ele possui um cálculo de carga térmica. Qual é o principal fator que ajuda você a definir como extrair essa carga térmica? Vazão e temperatura, são dois fatores, desculpa. Vazão e temperatura. Quando você tem uma carga térmica definida, a relação vazão e ΔT vai ser a quantidade de calor que você extrai. Então, desde
ponto inicial, que é o seu fancoil, ele tem um TR, que é tonelada de refrigeração, que você vai extrair a quantidade de calor desse ambiente. Você vai precisar, para fazer essa troca, uma quantidade de vazão de água, uma quantidade de delta de temperatura na serpentina. Então a informação vazão de água é muito importante e muito difícil de ser medida. No passado, o pessoal aqui já deve ter conhecido medidores de vazão tipo palheta. Funciona durante 1 ano, 2 anos, depois ele para de funcionar, mega errado. Aí o ultrassônico funciona, mas é caro, manutenção. Daí apareceu o eletromagnético, funciona, mas é caro, manutenção. Então era um equipamento que sempre foi uma dor de cabeça para o ar-condicionado. Vazão é importante, mas medir a vazão é difícil, e manter uma boa medição. Então a Armstrong, ela desenvolveu uma tecnologia que eu vou explicar aqui mais para frente, que é como medir a vazão, como saber a vazão em tempo real, sem necessidade de componente externo chamado medidor de vazão. E outra coisa que nós aproveitamos e fizemos é, com a medição de vazão por bomba, nós criamos uma capacidade de atender a necessidade de demanda dos sistemas. O que é essa necessidade? O calor que estamos aqui criando com as lâmpadas, com a nossa respiração, com os equipamentos eletrônicos. Esse calor tem que ser extraído daqui, tem que ser rejeitado, tem que ser retirado. Mas como? É só circular água sem controle? Não, tem o sensor de temperatura que controla a temperatura do ar, abre e fecha uma válvula. E se abrir e fechar uma válvula, implica o quê? Variar a vazão. Que teoricamente a sua bomba tinha que sentir essa variação de vazão e variar a rotação. Ou seja, trabalhar de acordo com a demanda. Mais demanda de carga térmica, mais necessidade de vazão em ΔT. Mais rotação de bomba ou menos rotação de bomba. Se isso não for feito, você gasta energia no bombeamento. E é custo. Então nós também fazemos o controle baseado em demanda, tanto da bomba como da central de água gelada. E mais agora, com a tecnologia cada vez evoluindo mais a nível de internet, conexão, as internets das coisas, que são as capacidades dos equipamentos de serem conectados à nuvem, a servidores, como nós estamos conectados, seja no seu e-mail, seja nas redes sociais, nós estamos todos conectados em nuvem. Os equipamentos também podem ser conectados em nuvem. Então, as nossas bombas, elas podem ser através de roteadores, com um chip de celular, nós jogamos todos os dados da bomba na nuvem. E na nuvem tem um software que analisa vibração, consumo de energia, tempo de operação, se a bomba está manual, se a bomba está com válvula fechada. Vários parâmetros automaticamente são analisados e qualquer desvio que seja interessante e seja um caso de possível falha é comunicado ao mantenedor. Seja a vibração excessiva que vai gerar uma parada do equipamento, seja um alarme de sobretemperatura do inversor, seja uma bomba que foi deixada em uma volta. Não tem intervenção humana, é um software que analisa e transmite para o responsável a informação. Isso é possível porque nós temos internet boa, nós temos servidores que a armazenam, temos softwares que fazem análise cognitiva. Ainda não é inteligência artificial, isso vai vir. Então, mais para frente a coisa vai ser mais interessante ainda. Além de toda a tecnologia que a nossa bomba possui, ela traz para vocês uma facilidade de instalação. De uma forma tradicional,
Esta era a forma que vocês enxergavam e viam bombas. Como? Base concreta, base de inércia, molas, base estruturada, inversores de frequência para bombas variáveis secundários fixados na parede, que não é a melhor forma, ou colocados dentro de painel elétrico, ocupando às vezes uma parede inteira de uma central de água gelada, que passado 10 anos tem que ficar tudo com as portas abertas porque está tudo aquecendo. A coisa mais comum que a gente vê. Para o controle da velocidade, sendo um sistema de controle de bombas secundárias, precisa ter um sensor, que é chamado sensor de pressão diferencial, que, baseado na abertura e fechamento das válvulas, você vai provocar uma restrição no fluxo de água. Então a pressão na linha sobe ou desce. E um sistema de controle de automação vai sentir: subiu a pressão, ultrapassou o valor desejado. O que ele faz? Manda uma mensagem para o inversor de frequência: opa, reduz a rotação para diminuir a pressão. Baixou a pressão, tá bom, está trabalhando. Ah, de repente as válvulas abriram, a pressão caiu. Opa, está abaixo do set point, precisa de mais pressão, senão vai faltar água. Acelera a rotação, sobe a pressão. Então fica nesse sistema baseado nesse sensor. Tá. Muita gente aqui deve trabalhar em manutenção ou então instalação, sabe que é difícil instalar isso e difícil manter. Com poucos anos, o sensor perde precisão, para de funcionar, a automação não funciona. O que o pessoal faz? Acelera a rotação, com 50 Hz funciona, deixa ligar direto, faça chuva, faça sol, gastando energia. Nós temos um sistema de controle totalmente diferente, que nós chamamos de sensorless, que eu vou explicar mais à frente, que basicamente é o que? Talvez algum de vocês de manutenção já tenha ido para campo com um amperímetro, a curva da bomba, mede corrente, olha na curva da bomba, vê, opa, essa bomba constante aqui está com 20%, 30% da vazão a mais. O que vai, ajusta a válvula manualmente, abrindo ou fechando, para reduzir a corrente consumida, ou seja, a potência absorvida pela bomba. Então você está medindo vazão, você ajustando a tua bomba para a vazão de projeto. O que nós fazemos? Eu tenho um inversor de frequência que mede potência em tempo real, sem a velocidade que está trabalhando, que é equivalente ao diâmetro do rotor. Com esses dois fatores, eu pego a curva da bomba que está gravada no controlador e acho lá, opa, potência X, velocidade Y, cadê o meu par? Vazão e altura. Ah, está aqui, medi vazão. Com mais ou menos 5%. Lembra que eu falei no programa da medição de vazão? Então, nessa vazão aqui, esse aqui não tem condição de medir vazão sem um outro aparelho, mais um sensor. Não, eu medi aqui. Ah, mas e como é que você controla a rotação? Eu vou mostrar também que eu tenho uma outra técnica, que é uma técnica de modelagem, que nós substituímos a necessidade de ter o sensor. Por isso nós falamos que o nosso sistema é o controle de velocidade sensorless, sem sensor. Só um detalhe também falando, facilitar a instalação, toda essa parafernália, filtros, juntas flexíveis, válvulas de retenção, eu elimino. Por quê? Nesse cavalete de descida, essa peça é o filtro, é curva, a instalação está limpa. Na saída, essa peça, ela é válvula de retenção, uma válvula de bloqueio, se você quiser usar, e já uma curva de 90 graus. O que você tem que fazer? Somente um cavalete, colocar a válvula de bloqueio, acabou a história. Não tem base de inércia, não tem nada, não tem junta flexível. O tempo de instalação é sempre menor do que o tempo gasto nisso. A quantidade de equipamentos, acessórios são menores. A mão de obra necessária em horas de operação é menor, então o custo vai ser menor. Vamos falar um pouquinho de como nós fazemos medições de pressão.
Pode ser na sala mecânica, o sensor colocado aqui, aquele sensor de pressão diferencial. Carga remota, que é o melhor modo de se controlar, conforme até a norma 90.1 da ASHRAE, para sistemas de bombeamento. O mais recomendado é esse, porque você garante que o sistema vai ser o mais econômico e o mais confiável possível. Cargas intermediárias. Às vezes você pode ter alguma distribuição, outros ramais. Exemplo aqui, vamos colocar o sensor na sala mecânica, aqui embaixo. O que nós temos aqui nesse gráfico, pessoal? Esta curva, como é que eu acho essa curva? Durante o projeto, foi estudada a carga térmica. Daí eu falei que para tirar aquele calor, que é a carga térmica, eu preciso de uma vazão e um delta de temperatura. Tá? Então defini o delta da obra. Ótimo, 5,5 graus, que vai ser para o chiller, vai ser para serpentinas. Que vazão? Essa vazão, suponhamos, 300 metros cúbicos. Essa vazão de 300 metros cúbicos, quando você estiver na máxima carga térmica do dia, que é o pico chamado dia D, vai circular pela tubulação e vai ter perdas de carga. A tubulação tem uma restrição normal, ela vai perdendo velocidade em função da restrição e as perdas de carga. É como os elétricos aqui podem pensar a resistência do fio elétrico quando você faz um cálculo de queda de tensão numa instalação elétrica. Então essa perda de carga que vai gerando, com essa vazão de 300 metros cúbicos, eu tenho que ter uma bomba que consiga, deste ponto inicial, ter esta pressão, e ela vai caindo, mas mantendo a vazão, e eu consigo bombear. Aí ela sobe e volta até que chegue aqui nesse ponto praticamente zero. Teoricamente seria zero, mas sempre existem variáveis que não permitem que o teórico chegue nesse ponto. Mas a ideia é que um circuito fechado, que é o água gelada, é como um carrossel. Você está girando a água constantemente. Na plena carga, a bomba tem que fazer a água rodar. Se não tiver esta pressão aqui, a água não vai girar, vai faltar água em algum lugar no extremo aqui, porque as perdas vão ser muito grandes. Quando eu coloco o sensor de pressão aqui, normalmente o que faz a automação? Ela define este valor como sendo o set point, a pressão que eu quero manter na linha. E aí ele cria, na lógica de controle, esta curva reta, meio absurdo falar isso, que vai ser o parâmetro de controle. Quando as válvulas desses condicionadores começarem a fechar, porque está esfriando, está chegando a noite, as pessoas estão indo embora, a consequência é não deixar passar água, redução de vazão. O que eu faço aqui? Reduzir 50%, de 300 metros cúbicos para 150. Tá bom. O inversor respondeu. A curva, voltando atrás, olha lá, estava lá em cima, agora caiu para cá. Eu reduzi a velocidade do inversor, estou bombeando menos água, mas a uma pressão alta. Qual que é a alternativa? Você ter um sensor no ponto remoto ou criar uma filosofia de controle que não use mais este set point aqui, e sim um set point menor, que seria o equivalente à pressão necessária lá naquele ponto. Nós chamamos de ponto remoto, como o sensor está ali, o sensor no ponto remoto.
Então, se eu consigo ter a pressão lá naquele ponto, significa que os restantes estão atendidos. Este é o conceito. Só que aí nós temos um grande problema. Instalação desse sensor no 10º andar, num campo, no último prédio, depois de passar por todas as salas, é difícil. Coloca na automação que está instalada lá. O instalador está querendo tirar a obra, cada automação nem entrou na obra, não tem controlador. Então tem uma série de problemas que às vezes você vai ter que passar 200, 300 metros de cabo. Passa a infraestrutura, tudo bem. Instala o sensor. Aí passou 2 anos, alguém vai falar, não está funcionando. Cadê o sensor? Ninguém vai saber. Ou está descalibrado. É um problema. Então a Armstrong, ela criou uma ideia. Com esse sensor aqui, a tubulação vai ter perda de carga variável a cada trecho. Por quê? Você vai ter uma variação de vazão de acordo com o consumo, que é essa curva de sistema. Isso aqui é o perfil da perda de carga. Então, eu criei com o nosso sistema esse modelo aqui. Então, baseado nesse modelo, eu posso deixar de ter o sensor, porque o nosso controlador, o que ele vai fazer? Quando a pressão subir, porque as válvulas fecharam, eu caio para esse ponto se eu reduzir 50% de vazão. Eu vou mostrar lá na frente como é a modulação, mas a regra é: siga essa rota. Eu brinco, siga a rota do Waze. Quem não usou o Waze aqui, quem não chegou hoje, quer ir para casa, eles te dão uma rota. Você sai da rota, ele recalcula, te joga na rota, ele quer te levar para casa. O controle nosso é esse. O que a grosso modo rapidamente acontece? Nesse ponto aqui, fechou uma válvula, é reduzir vazão, ele corre para a esquerda. O que ele fala? Cadê a rota? Saiu, eu vou ir para cá. Estou nesse ponto, fechou de novo. O que acontece? Corre para cá, ele vem para cá. Ele fica nessa situação. Aumentou a rotação, porque aumentou a vazão, eu venho para cá. O que ele faz? Aumenta. Ele sempre quer voltar para a rota. E ele faz o controle. E essa curva modelada em fábrica e ajustada e corrigida em campo, baseado na instalação real. Tá? Mas vocês observaram que eu saí desse ponto aqui de rotação e caí para esse, eu consigo reduzir a rotação com esse controle muito mais. E com isso, menor consumo de energia. Tá? Que nós chamamos de curva de controle. Essa é uma curva de controle, não uma reta de controle. Aqui vocês podem ver uma evolução da tecnologia de controle de sistemas de bomba. E o que trouxe isso para os sistemas de ar-condicionado em termos de redução de consumo e eficiência energética? Esse ponto aqui é supondo esse sistema, o A, um motor com 32 HPs. O que era isso? Alguns aí de vocês, os barba-branca, cabelo branco, já usaram e viram válvula de 3 vias. A garotada não sabe o que a gente já viu. Válvula de 3 vias. O que era uma válvula de 3 vias? Você ligava uma bomba, velocidade constante, rotação constante, ela circulava sempre água. Mas quando eu fechava a válvula, ela fechava a válvula para a serpentina, mas ela passava água pela serpentina. Sempre tinha consumo de água. Eu brinco, faz o cheque e entrega para a concessionária. Acabou. Você paga a conta sempre. E o que acontece se eu reduzir a rotação? Só a rotação sendo reduzida, você tem 15% de economia de energia. Para você ver como o fator rotação gera economia de energia.
Aí trocamos válvula 3 vias e colocamos válvula 2 vias, mas continuamos com a bomba constante, velocidade constante, e fechamos a válvula. O que acontece com a curva? Ela sai daqui na mesma velocidade e corre para cá. Opa, mais dinheiro no bolso, menos consumo, reduzir a rotação. Ótimo, funcionou bem. Tá bom. É o que tinha até 1990. Não se tinha outra tecnologia, não existia inversor de frequência. É o equivalente a vocês puxar o freio de mão e acelerar. Solta, vai, solta, vai. Cada vez que a válvula abria, você está soltando, ele anda. A válvula fechou, você reduziu a rotação. Esse é o efeito. Economizou energia? Economizou. Aí veio o inversor de frequência, década de 90. Permitiu que, de uma forma simples, com motor de corrente alternada, você reduzisse a rotação. Então, lembra daquela curva reta que eu falei, com o sensor instalado na cabeça da bomba? Controle de pressão constante, sensor na casa de máquina. Então ele saiu do ponto B, foi para o C, certo? Mas quando eu reduzo a rotação, eu saio do ponto B e vou para o D, ou seja, metade quase. Ou seja, é vantajoso o uso do inversor de frequência, é vantajoso você reduzir a rotação, mas é mais vantajoso se você usar a curva quadrática. Olha o ponto de controle que é a vazão, a mesma vazão. Aqui eu estou consumindo 14. Aqui, para atender a mesma coisa, eu consumo 7. Eu economizo mais 49% de dinheiro. No hospital, numa indústria, 24 horas por dia, bota isso aqui na conta, economia. Então o nosso sistema, ele traz mais economia para o sistema de movimento. Agora vamos mostrar como é que nós fazemos o controle. Lembra que eu falei? Eu meço a potência, eu tenho a velocidade no eixo, pego a potência, pego a velocidade, procuro na minha carta, da bomba, no meu mapa da bomba, e acho altura e vazão. Ah, mudou a potência, mudou a velocidade, altura e vazão. Eu meço a vazão. Então lembra o nosso problema de medidor de vazão, caro, difícil de manter, aqui está eliminado. Ah, mas é preciso? Mais ou menos 5%. Ah, qual que é o sensor? Não tem sensor, é medição. É como eu falei, é o equivalente a você pegar uma alicate de perímetro, a curva da bomba, e ir na bomba medir, você medir vazão. Simples. Controle. Mapa da bomba. Todos os pontos estão gravados, várias velocidades, várias vazões, várias alturas. Isso está gravado em cada controlador. Tá? Como é que nós fazemos o controle da velocidade? Altura, vazão. Altura, vazão. Pressão e vazão. Potência e vazão. Potência e velocidade. Para 60 Hz. Vamos fazer isso para 40. Vamos fazer isso para 20. O que eu criei? Uma área de operação. Curva do sistema. Vamos colocar aqui, aqui, aqui e fechar aqui. Vamos? Aqui. Curva de controle que eu falei que era o modelo que nós carregamos no controlador, que é o nosso caminho do Waze. Essa curva cinza é a chamada curva de sistema. A curva de sistema, ela é uma curva viva. Para cada momento de carga térmica, de válvula aberta, pega
eu tenho como ver isso no software através do controlador, a gente fica olhando isso aqui, tem hora que vem para cima, vem para cá, vai para baixo, porque depende da demanda, abertura, fechamento de válvulas, menor carga térmica ou maior carga térmica, é a curva do sistema. Mas a curva de controle é sempre a mesma. Então vamos fechar uma válvula aqui. Fechei a válvula, a curva do sistema correu para a esquerda porque restringia a vazão. O que eu falei? Saiu da rota. Aqui embaixo, saiu da rota, diminuiu a vazão. Aqui, diminuiu a vazão, diminuiu a potência. O que ele faz? Volta para a rota. Olha lá, que a rota é a verde, azul e a preta. Olha lá, corrigindo a vazão. É assim que nós fazemos o controle de velocidade. Eu não tenho um sensor, eu não faço o que você já deve ter escutado, controle PID, que é o chamado controle feedback, que se baseia no quê? Medir a pressão com o sensor, comparar com o set point, gerar um erro, fazer o algoritmo proporcional, integral derivativo, entrar no controlador, corrigir uma velocidade que vai corrigir a rotação, alterar a pressão, mede e fica nesse. E quantas vezes o pessoal já viu, fica oscilando até que ajustar PID, é sempre desculpa a expressão. Aqui é direto assim. Agora vamos fazer o inverso. Aumentou lá a vazão. Aqui, ó. Já mostrou. Opa, potência subiu. O que ele vai fazer? Volta para a reta. Volta para casa. Esse é o controle sensorless. Nós estabelecemos esta curva como sendo um modelo matemático, que é o chamado feed forward, é o controle direto. Ele não compara para corrigir, ele mede, vê a diferença, saiu da rota, corrige direto. E com isso eu tenho o controle de velocidade de uma bomba, duas bombas, três bombas, quatro bombas em paralelo, numa sequência para atender a demanda. Por isso que a gente fala, controle baseado na demanda. Eu posso ajustar essa curva para outras situações de maior pressão ou menor pressão. Medição de vazão, como eu falei para vocês. A vazão em forma é muito importante para você calcular várias coisas com a vazão e o grau da temperatura. É como nós tivéssemos um PLC embarcado em cada bomba, isto é, a nossa bomba, com várias capacidades de controle. O quadrático que eu estava falando para vocês, o linear, o constante. Eu gosto sempre de frisar também o constante, que muitas vezes o pessoal fala, bomba primária, bomba de condensação precisa de inversor de frequência, ou então precisa de controle, nada, vai lá e ajusta normalmente. Não é assim, porque se você tem 3 bombas em paralelo com chiller, a bomba vai ser pensada para a somatória das vazões e a perda de carga que vai ser produzida pelas 3 bombas. Então você vai ter 300 metros cúbicos por 40 metros de coluna d'água. Só que quando você ligar uma bomba, ela é para dar 100 metros cúbicos. Só que não tem 40 MCA, porque 40 MCA só vai dar quando tiver 3 bombas. Então o que acontece com a bomba? Ela aumenta a vazão, ela corre na direita da curva, ela pode gerar cavitação, pode gerar sobrecarga. O sistema gera problema. Com o nosso sensorless constante, qual que é a vazão da bomba? 100 metros cúbicos. Liga a bomba. Uma bomba sozinha, ela vai até 100. Ela pode chegar até 40 MCA. Ela vai trabalhar com, vamos falar, 15 MCA. Porque não tem perda de carga sendo criada para 40 MCA. Não tem vazão para 40 MCA. Então, eu meço a vazão,
e dou a vazão necessária. Então eu posso ter um sistema sem válvula de balanceamento, sem válvula de bloqueio, eu economizo e garanto que o seu sistema está funcionando. Eu já vi parceiros nossos falarem que muitas vezes coloca o sensor de pressão diferencial medindo a pressão no evaporador. Aí essa pressão do evaporador faz a curva lá conforme o fabricante do chiller informa a vazão, ótimo, você mede. Daí coloca no controlador e o controlador coloca o inversor, que isso custa por sistema R$6.000. A bomba está com isso em mercado, já está no custo da bomba e funciona plenamente, seja constante, seja quarática. Medição, todos os dados são abertos e disponíveis para o BMS, e pode também, vocês, o sistema do seu projeto, seja quem for o projetista, eu não quero usar o controle SensorS, eu quero usar, devido à complexidade do meu sistema de distribuição de água, o BMS fazendo várias medições de pressão para garantir que a distribuição seja ótima. Tudo bem, mas ele continua tendo a medição de vazão, porque a medição de vazão não é o controle, a medição de vazão é aquele cálculo, mede a potência, velocidade e olha no mapa da bomba. Pronto. Então vocês já, mesmo quando estão com o BMS controlando a bomba, vocês usam a vazão da bomba para fazer todos os cálculos de desempenho, eficiência, liga, desliga, chiller, ou seja, o funcionamento do sistema. Vamos aqui passar, aqui ó. Isso aqui eu gosto de colocar e mostrar para vocês também, desculpa aí que mexi. Quando eu tenho um sistema de bombas em paralelo, o mais tradicional que o pessoal faz é o sequenciamento por velocidade. O que é o sequenciamento de velocidade? A automação, o BMS vai olhar a rotação da bomba e olhar a pressão do sistema. A pressão está baixa, ele aumenta a rotação da bomba para tentar atender a pressão. Só que às vezes uma bomba não vai ter condição de atender a demanda que está sendo pedida. Então o que ele faz? Ele vai aumentando a rotação. Mas qual que é o limite? Ele vai a 95, 90% da rotação. Ele vai no máximo que a bomba dá. Consequências, pode dar sobrecarga, pode dar captação, e o mínimo que vai acontecer, ele vai gastar energia, porque ele saiu daqui, subiu máxima eficiência e perdeu a eficiência. Ele vai chegar na máxima rotação, vai estar gastando energia sem necessidade. Como que nós fazemos na Armstrong? Nós monitoramos a vazão e a cada diminuição de eficiência eu chamo a segunda bomba da seguinte forma, aqui ó, aumentou a vazão, cheguei no ponto de perda de vazão, perda de eficiência, desculpa, chamei a segunda bomba, aqui é a potência medida, tá? Aqui ele vai continuar querendo aumentar a rotação, olha lá, vamos lá embaixo, cheguei até o limite de uma rotação que fornece esta vazão por sistema, ou seja, eu com duas bombas com Ártico e aqui o sistema tradicional com uma bomba, duas bombas, uma bomba, 20% aproximadamente, 30%, consumo já é maior. Vamos continuar a demanda, por mais água, chamo a segunda bomba, aqui eu chamo a terceira bomba e aqui eu vou até a demanda máxima de duas bombas por rotação, enquanto nós, por eficiência e vazão, estamos com 3 bombas. Potência consumida por essa estratégia, nesse ponto aqui de eficiência, 40%. Nesse ponto de eficiência, duas bombas, 75%. Consumo de energia maior, como eu falei, até 30% ao longo do período de um ano. Isso aqui eu já comentamos. Por exemplo, aqui, quando nós fazemos o projeto baseado no que nos é demandado, nós calculamos a bomba aqui
para essa vazão e para essa altura. Mas na instalação nem sempre isso vai se tornar realidade. O que acontece é necessário recalibrar a curva dessa forma. Ela é ajustada para baixo. Resultado: economia de energia, que pode chegar a 30% e 50%. Diferença de você usar um controle quadrático e um controle proporcional. Aqui vai ser maior o consumo de energia. Então, quadrático é a vantagem em termos de consumo. O constante que eu estava falando. O ponto de trabalho previsto é isso. Mas, por uma característica da instalação, não tem perda de carga. A bomba está aqui. O que o nosso sistema faz? Ele reajusta para a vazão constante. Economia de energia. Top Manager. Aquele dado, aquela informação que no início eu falei para vocês. É uma bomba inteligente que permite que os dados sejam carregados na nuvem. Eu tenho monitoramento de vibração, monitoramento de consumo de energia, monitoramento de operação, e as falhas ou as coisas que estão fora do ponto de trabalho correto são informadas ao operador via SMS ou e-mail, automaticamente sem ação de operador. Esse é um exemplo do mês a mês, a medição de consumo que ele faz. Um trabalho que a Armstrong faz é suporte 360 graus, auxílio a projetistas, auxílio aos instaladores durante a montagem, startup de comissionamento, que é o que eu falei, o ajuste que é feito conforme o real, Pump Manager, como gerenciamento de performance ativo, fornecimento de kits e não peças, porque quantas vezes vocês, na hora de fazer manutenção, você comprou o selo, mas faltou a cacheta. É um problema. E como é um equipamento digital, da mesma forma que o nosso celular, ao longo do ciclo de vida permite atualizações. Então, podemos manter o equipamento sempre no estado da arte, até quando possível. Além das bombas, nós falamos da guia de sucção para instalação, painéis de automação para centrais de água gelada, trocadores de calor de placas, separadores de ar para tirar micro-bolhas também, tanque de expansão fechados, e aqui é um perdido ali no meio da linha, esquites de incêndio. É isso aí, pessoal.